E muitas vezes a família fica numa situação muito difícil, né? Porque o paciente, às vezes, ele vai por uma barganha, por uma promessa de algo, e depois ele chega lá e fica cobrando isso, né? Então, assim, não existiu assim uma conscientização, uma conversa aberta, né? E isso prolonga o problema. Não decidir sem envolver o paciente, né? A internação forçada ou a falta de diálogo com o paciente pode resultar uma falta de engajamento no processo de tratamento. Sem a motivação ou concordância mínima da pessoa, o tratamento tende a ser mais demorado e menos eficaz. É, eu vou trazer aqui um pouquinho mais para frente um caso, né, que eu exemplifico um trabalho de anterior, né, de preparo de um paciente para uma internação. É claro que eu estou trazendo aqui, né, a forma mais adequada, mais indicada, e nós sabemos que nem sempre isso é possível, né? Principalmente quando você fala aí de alguns casos de internação voluntária, né? Então, é importante deixar essa observação aqui. O que fazer ao invés disso, né? Incluir o paciente nas conversas sobre o tratamento, buscando criar um plano em conjunto, sempre que possível. Envolver o paciente no processo pode aumentar as chances de adesão e sucesso, né? Então, assim, uma das coisas que a gente sabe no tratamento, que é indicado para os familiares, né, é jogar aberto, né? Muitas vezes existe, né, por uma série de fatores, né? Às vezes é a questão do preconceito, né, do estigma, né, do familiar de tocar no assunto, né, de se sentir exposto. Então ele de alguma forma ali evita tocar diretamente no assunto. Mas a melhor forma, né, da gente fazer um trabalho e uma conscientização é realmente falar das coisas que estão acontecendo, né, e de tudo que está sendo pensado, de como aquilo está sendo para os familiares, né, e essa conscientização do paciente é extremamente importante, né? Eu vou mostrar aqui, quando eu falar aqui do caso, como isso aconteceu nesse exemplo que eu vou trazer, né? Então, como eu já vi também, diversas situações de barganha, de negociação, né, com pacientes dentro de clínica, e muitas vezes a família fica numa situação muito difícil, né, porque o paciente, às vezes, ele vai por uma barganha, por uma promessa de algo, e depois ele chega lá e fica cobrando isso, né? Então, assim, não existiu assim uma conscientização, uma conversa aberta, né? E isso prolonga o problema, né? E diminui a possibilidade desse indivíduo ter uma boa adesão no tratamento, né? Então, as conversas claras, né? Muitas vezes a família precisa de um recurso profissional para ter suporte, né? Mas as conversas francas são os melhores caminhos para ajuda nesse processo desse indivíduo. Bom, isso faz parte, né, do processo anterior, que é não minimizar a situação ou não negar a gravidade do problema, né? Então, a negação do problema por parte da família pode atrasar a busca de ajuda adequada e fazer com que ele se sinta incompreendido ou abandonado, ou até, né, enganado, né? E muitas vezes, né, como eu trouxe aqui, por uma série de dificuldades, os familiares tendem a minimizar o uso de substância ou toda a problemática que o uso abusivo de substâncias tem trazido na vida, tanto do indivíduo quanto dos seus familiares. Então, reconhecer a gravidade da situação e encarar o problema com seriedade, né, buscando apoio especializado o quanto antes.